E aí galera, Franklin Felipe, estou aqui com vocês para dar dicas de informática para o concurso da UFCG, né, feito pela banca Comprove, que vai fazer aí o concurso da Universidade Federal de Campina Grande. Então vamos dar algumas dicas rápidas, pessoal. Começando aqui, ó galera, a questão do edital, mas como é que é a Comprove, né, que teve em 2016? Questões de múltipla escolha, objetiva, geralmente bem direta, né? Em algumas provas, as situações práticas, uso de programas, não todas, a maioria são questõezinhas mais rápidas, diretas. Algumas aparecem imagem, né, não tantas. Semelhante, pessoal, a Comperv no Rio Grande do Norte, FUNCERN, né, IBFC, IDECAN, a OCP. Então você pode, claro, trabalhar em cima de outras bancas. O que eu sempre oriento aos alunos, pessoal, não se estuda para concurso só com as questões daquela banca. Você tem que estudar para concurso pela disciplina, pela matéria e pelos tópicos, né, previstos no edital. Então você fica muito restrito. Pessoal, olha o programa aqui da UFCG para o concurso de 2019. Conceitos, fundamentos de informática. Então aí, pessoal, podem estar conceito de arquivo, pasta, atalho, né, nomeação de arquivo, extensão de arquivo, para que serve uma pasta, tal. Conceito básico de sistema operacional, princípio de sistema, ambiente Windows e Linux. Então, né, pode ser que caia tudo, mas pode ser que caia mais a parte de operações com arquivo, que é o que mais cai em prova, né? Aí vem, pessoal, o pacote LibreOffice, ó, LibreOffice, versão 4, que você baixa do site oficial deles, né? Lá do LibreOffice Português Brasil, ou do site da Fundação do Documento, beleza? Então, não vai cair o MS Office. O editor de texto, pessoal, do LibreOffice é o Write. Olha lá o Write. A planilha, pessoal, o Calc, e o programa de apresentação é o Impress. Então, não é para cair o Word, Excel, PowerPoint, né? Então, Write, Calc e Impress. É o pacote LibreOffice aí. Aí, pessoal, vem internet, a parte de internet e navegação na web, princípios da segurança. Então, não está previsto, pessoal, cair o malware, por exemplo. Mas é bom dar uma estudadinha, né, nos principais softwares maliciosos. Não está previsto cair golpes, fraudes, tá? Mas o princípio que a gente vai ver que são 3 princípios mesmo, o que interessa. Vai estar previsto noção de hardware que não caia muito tempo, né, em concurso. Alguns concursos têm tirado o hardware aí. E conceito de organização de arquivos, pasta e diretório, pessoal. Isso aqui tem tudo a ver com Windows e com Linux. Por isso que eu acho que eles vão direcionar mais para essa parte aí de manipulação de arquivos e pastas, que no Windows é o Windows Explorer, né? E no Linux é o prompt de comando, geralmente você faz por ele. Ok? Então vamos começar, pessoal, com dicas gerais sobre software. Lá. Então é bom você lembrar da classificação do software quanto à licença, né? O gratuito para testar, o software comercial e o software livre, como o Linux, né? Aquele que tem código-fonte aberto. Então, pessoal, gratuito, não tem código-fonte, você usa gratuitamente, como a VG, a Avast. Shareware, pessoal, é o gratuito para testar, né? Então, é gratuito, também não tem código-fonte, ele fornece o código executável, mas tem um limite, geralmente, pelo tempo. Por exemplo, quando eu baixo o AVG ou o Avast, que são antivírus, que vem com firewall ou com Internet Security, funciona essa parte mais avançada por 30 dias. Depois, ele pergunta se você quer comprar. Se você não quiser, fica só o antivírus básico. Então, é para despertar o desejo pela compra da versão comercial do programa. Comercial, pessoal, ou pode chamar de proprietário em prova também, é aquele que você tem que pagar para ter o direito de usar e não fornece código-fonte, né? Exemplo, o Windows, o MS Office, CorelDRAW, AutoCAD, Photoshop, tem que pagar para ter o direito de usar. E o software livre é o único dessa categoria que permite você acessar o código-fonte, o programa como ele foi feito, linha por linha, como se fosse, digamos, uma receita de bolo. Então, por exemplo, o Linux é um sistema na categoria software livre. Agora, pessoal, quanto à função, básicos, exemplo, sistemas operacionais considerados software básico. Programas utilitários, pessoal, são programas de manutenção, preventiva ou corretiva, a gente chama de utilitário. Por exemplo, antivírus é um utilitário. Limpeza de disco do Windows, programa de backup, compactação de arquivo, utilitário. E aplicativos são programas voltados para usuários, como Word, Excel, Write, Calc, né, Impress, navegadores são aplicativos. Tá? E lembrar que Drive é aquele programa que ensina o Windows como o equipamento funciona.
né? Por isso, quando a gente compra uma impressora, vem um CD, uma placa de rede, placa de vídeo, vem um CD, né? Ou você baixa da internet, né? Então, drive é com R ou S no final, é programa, né? Não confundir, pessoal, com drive sem R, como drive de CD-ROM, drive para gravador de DVD, aí é um hardware, aqui é programa, né? Drive com R, que ensina o Windows como o equipamento funciona. Mas, pessoal, é bom saber o conceito de arquivo, que são informações armazenadas em disco, né? Que tem regra para nomear, ó, tem regra para nomear arquivos. Olha lá, o nome do arquivo até 256 caracteres. Tá? A extensão, pessoal, varia, pode ser 10, pode ser 3, 4, 5. Não aceita, em nome de arquivo, pasta e atalho esses 9 caracteres, né? Não aceita, ele não permite. Não pode haver 2 arquivos com o mesmo nome e extensão dentro de uma pasta. Operações, pessoal, que não são permitidas com arquivo aberto. Excluir, mover e renomear vai dar mensagem de erro. O arquivo está sendo usado pelo Word, pelo Excel. Então, anota aí, a única operação permitida com arquivo aberto é copiar, o famoso copiar-colar pode. Tá? É bom saber os tipos de extensões de arquivo, né? Para documento texto, para planilha, para imagem, para vídeo, né? É bom dar uma revisada nisso. O conceito de pasta, que é o local onde você armazena arquivos, é um repositório de arquivos. Mas, pessoal, dentro da pasta você também pode criar subpasta, pode criar atalho. O conceito de atalho que não passa de um link para um arquivo, né? Ou link para uma pasta. Beleza? Então, o usuário pode criar atalho para arquivo, de programa, de documento, para atalho para pasta. E pode criar atalho para objetos do Windows, né? Eu posso criar atalho para a minha impressora, para o meu gravador de DVD, para o meu disco rígido, para o meu pendrive. Posso criar um atalho para um documento ou para uma pasta que está em rede. E o atalho, pessoal, tem a setinha, hein? Então, necessariamente, não tem que ter o nome atalho. E cuidado com pegadinha, né? Ao excluir um atalho, o arquivo que ele referencia também será excluído, por exemplo. É errado. E se eu excluo o arquivo, o atalho fica. As exclusões são independentes, né? E conceito geral de sistema, né? Que é um conjunto de programas que inicializa o funcionamento do nosso computador, né? O famoso boot, e gerencia, pessoal, todos os recursos do nosso computador. Sejam recursos de hardware, como memória RAM, disco rígido, placa de rede, placa de som, placa de vídeo, né? O gerenciamento da memória também. Lembrando que o sistema tem um componente chamado Shell, ou interface gráfica, que é a comunicação com o usuário, né? É a fachada. Mas quem controla a máquina, pessoal, outro componente que todo sistema tem, é chamado kernel. É o núcleo do sistema, é a parte mais próxima, né, do hardware, é o kernel. Que aí quando você manda uma ordem, né, o Shell, o interface, repassa para o kernel, e o kernel é que gerencia, né, memória, periférico e tal. Então, o sistema operacional, é bom saber desse conceito básico. Pessoal, vamos para dicas do Windows, né? Eu acho que não deverá cair assim, acessórios do Windows, calculadora, bloco de notas, WordPad, Paint, né? Ou ferramenta do sistema, limpeza de disco, que exclui arquivos desnecessários, ScanDisk, que verifica erros, né? Desfragmentador, que reorganiza os arquivos em disco do Windows, né? Então, a parte mais de acessório. Também não deverá cair, eu creio, a parte de painel de controle, né? Que é configuração do sistema, como criar contas de usuário, desinstalar programa, né? Habilitar o firewall, as atualizações automáticas, né? Que é o Windows Update, o Windows Defender, que é o antivírus, anti-spyware do Windows, está tudo lá no painel de controle. Eu acredito mais que essa parte de manipulação de arquivos, ó, que é o Windows Explorer, que no Windows 10 é o explorador de arquivos do Windows. Então, como eu abro, se perguntar pelo atalho, pessoal, tecla da bandeirinha do Windows, combinado com a letra E de explorar. Tá. Seleção de arquivos em sequência, ó, clica, segura o Shift e clica. Se eu quiser seleção de arquivos e pastas de forma alternada, eu seleciono, pessoal, seguro o Ctrl e vai clicando, ó, de forma alternada. E se eu quiser selecionar todos os arquivos de uma pasta, ó, vou usar o Ctrl Add All, ele seleciona tudo. Tá. Se eu quiser criar pasta, como é que eu faço? Se for no Windows 7, é pelo menu Arquivo ou pelo novo menu organizado do Windows 7. Frank, mas caiu o caminho no Windows 10. Então, pessoal, dica de prova geral.
Operações com arquivos e pastas no Windows 10 é na guia início, ele trabalha com guias, né? Então lá tem tudo, copiar, colar, excluir, renomear, compartilhar, né? Criar pasta, fixar a pasta no acesso rápido, que é um recurso novo, né? Selecionar tudo, né? E o atalho, pessoal, olha como tem atalho aqui, pessoal, para criar pasta, ó. Ctrl Shift N. Anota esse atalho aí, Ctrl Shift N. Vamos lá, mais. Ó, operações, mais uma vez, ó. Operações com arquivos. Copiar, mover, excluir, renomear, o Windows Explorer. Dicas sobre copiar e mover, pessoal. Se for, usando o mouse, né? Se eu quiser copiar arquivo entre pastas do mesmo disco, eu arrasto o arquivo segurando necessariamente a tecla Ctrl. Se a questão disser que você quer copiar entre pastas do mesmo disco, vai estar no enunciado, né? Ele vai dizer, eu vou arrastar o arquivo segurando qual tecla? Ctrl. Frank, o que acontece se eu arrastar sem segurar? Aí não vai copiar, vai mover. E a gente está estudando a operação aqui de copiar. Ó. Tá, Frank, e se eu quiser copiar arquivos agora entre discos? De um disco para um disco diferente do atual. Aí, pessoal, basta arrastar. Ó. Basta arrastar, que já a operação padrão entre discos já é o copiar. Agora vamos para a operação de mover. Olha aqui, ó, mover. Usando o mouse, arrastando, né? Se eu quiser mover, pessoal, arquivos entre pastas do mesmo disco, basta arrastar. Entre pastas do mesmo disco, basta arrastar. Agora, se eu quiser mover de um disco para um disco diferente, aí eu tenho que arrastar, pessoal, segurando o Shift. Porque a operação padrão entre discos é copiar. Como é que eu vou transformar o copiar em mover? Segurando a tecla Shift. Ok? Mas em qualquer situação, se você arrasta segurando Ctrl, copia. Se você arrasta segurando Shift, move. Tá? Mas tem situação que precisa e situação que não precisa. Por exemplo, se eu quiser copiar entre pastas do mesmo disco, eu tenho que arrastar segurando Ctrl. Mas se eu quiser copiar entre discos, é só arrastar. Eu seguro o Ctrl se quiser. Ok? Vamos lá então, não esqueçam dessas dicas aí. Olha lá. Não esquecer, pessoal, do menu de contexto que aparece quando você clica em cima de um arquivo ou de uma pasta. Quais são as opções? É importante lembrar as opções. Tá? Geralmente é o quê? Copiar, colar, excluir, renomear. Olha lá. Não esquecer da caixa de diálogo de um arquivo. Quando eu clico no arquivo, porque eu peço propriedades. Que eu posso trocar o nome do arquivo, trocar o programa padrão de abertura. Não esquecer que formatar um disco é apagar tudo do disco para preparar para o sistema poder reconhecê-lo. Né? E aí, na hora de formatar, no Windows, você vai escolher o sistema de arquivo, ó, se é FAT32 ou NTFS. É bom saber que o sistema de arquivo padrão do Windows hoje é o NTFS. Tá? O FAT é usado mais em memória pequena, como pendrive de 8, 10 GB, 12 GB, 16, né? O NTFS não, para disco de grande capacidade. É o nosso padrão hoje, desde a versão XP, né? O uso de biblioteca, pessoal, que quando você inclui uma pasta na biblioteca, você inclui, na verdade, um atalho, né, para ela. Que a pasta fica no local original. Então, uma nova forma de organizar arquivos usando essas pastas virtuais chamadas de bibliotecas. Né? Poucas pessoas usam, que eu conheço. Compartilhamento, pessoal, de arquivo em rede. Botão direito, né, sobre a pasta, e você pede compartilhar com. Aí você pede lá pessoas específicas, você escolhe a pessoa da rede, clica lá no OK, né? Aí o nível de permissão padrão do Windows, não esquecer que é somente leitura, aí que você pode mudar, e pode ter níveis diferentes. Para uma pessoa eu botei lá somente leitura, para outra pessoa eu botei leitura e gravação, a mesma pasta, o mesmo compartilhamento, né? E lembrar que para acessar, pessoal, uma pasta em rede, você coloca //, que significa que a pasta é da rede, o nome do computador e, por último, a pasta. É assim também que a gente coloca quando vai salvar um arquivo no Word, por exemplo, para um computador que está em rede. Lá em cima, lá no endereço, eu boto // o computador, a pasta, e lá embaixo eu boto o nome do arquivo. Eu já salvo diretamente lá. Ok? Então, dica aí para compartilhamento de pasta em rede no Windows. Ah, pessoal, só para lembrar aqui, é o menu de contexto, quando você clica com o botão direito sobre um arquivo tipo documento, né? Word, Excel. Então, as opções são abrir, que equivale a duplo clique rápido, editar, novo, imprimir, ó, abrir usando outro programa compatível, como se o arquivo é Word, eu posso tentar abrir pelo Write se eu tiver instalado, né?
Compartilhar, que também você pode fazer pela pasta. Enviar para, pessoal. Aí por aqui você envia para pendrive, envia por e-mail, se for uma questão de é possível, né? Envia o atalho para a área de trabalho, ok? Olha lá, o recortar, o copiar, e lá no local destino vai aparecer o colar, você pode, né, clicar com o botão direito, criar atalho para esse arquivo, excluir, renomear e propriedades, ó. Que equivale, anota aí ao atalho Alt-Enter, né? Alt-Enter abre propriedades do arquivo. Agora, Frank, qual é o menu que aparece quando eu clico com o botão direito em cima de uma pasta? Esse aqui, pessoal, o menu de contexto. Olha lá, abrir a pasta numa nova janela, compartilhar a pasta em rede ou para pessoas específicas, né? Vai aparecer aí. Em rede, pessoal, grupo doméstico. Só leitura, leitura e gravação. E para pessoas específicas. Aí você escolhe também, se é só leitura, leitura e gravação. Pessoal, olha aqui, ó, incluir na biblioteca, incluir a pasta na biblioteca. Aí uma dica, uma opção exclusiva para pasta, só para pasta, não é para arquivo. E o que será colocado na biblioteca? Só um atalho, só um link. A pasta vai ficar no local original, né? Então, a biblioteca é como se fosse pastas virtuais, em que você coloca links para suas pastas, né, para organizar, né, no único local. Olha o enviar para aqui, ó, que tem para arquivo também tem para pasta, né? Enviar para pendrive, enviar o atalho para a área de trabalho, enviar por e-mail. Aí vem o recortar, copiar, criar atalho, excluir. Então, praticamente a mesma coisa. Então, uma dica de exceção, né? Em relação a arquivo, quais são as opções que não são exibidas em relação à pasta? Novo, não tem, né? Novo, não tem editar e não tem imprimir, né, gente? Pasta não se imprime. Pasta não se imprime. Vamos para a próxima. Então, esse é o menu de contexto, quando você clica em cima de uma pasta, com o botão direito do mouse. Olha a caixa de propriedades, pessoal, de um arquivo. Então, se eu clicar em cima de um arquivo de propriedades, vai abrir isso aqui, ó. Então, dica, nessa caixa de propriedades, eu posso trocar o nome do arquivo. Posso trocar o programa padrão de abertura do duplo clique. Tá? Que se eu fizer para um arquivo, ele vai fazer para todos o meu computador. Lembrando que não muda a extensão, né? Muda só o ícone. Então, digamos que eu alterei para o Write. Então, a extensão do Word nos documentos ficará um DocX, mas o ícone ficará do Write. Daí, quando eu der um duplo clique no arquivo DocX, ele abre automaticamente pelo Write, né? A gente vê mais isso aí na nossa aula teórica passo a passo. Ok? Aí, pessoal, o local onde está gravado o meu arquivo, o tamanho real dele aqui, ó, e o tamanho em disco que tem a ver com cluster. Cluster, pessoal, é um bloco de 4 KB. Aí tem uma regra, se um arquivo não ocupar o bloco todo, ou os blocos, se for um arquivo muito grande, né, é como se estivesse ocupando, porque se houver uma sobra de cluster, aquela sobra não pode ser reocupada por outro arquivo. O Windows não grava lá, grava no cluster novo. Então, se o cluster tem 4 KB, ó, eu precisei aqui de 4 vezes 7, 28. Olha lá, 4 vezes 7 cluster. Então, cada cluster tem 4K. Então, esse arquivo de 26, pessoal, não cabe em 1, não cabe em 2, que dá 8, não cabe em 3, que dá 12, não cabe em 4, que dá 16, não cabe em 5, né? 5 vezes 4, 20, 6 vezes 4, 24, né? 7 vezes 4, 28, cabe em 7. Tá lá, vezes 7 clusters que ele precisou, que vai dar igual a 28. Né? 28K, olha lá. Então, o tamanho real, 26,2. O tamanho em disco, devido à regra do cluster, né? 28 KB. Não está ocupando tudo, mas é como se estivesse ocupando, porque não pode reaproveitar. Aí, pessoal, vem um atributo somente leitura, que é aquele atributo que o usuário abre o arquivo, altera. Contudo, se ele alterar, vai ter que salvar com outro nome e outra pasta. Então, é contra alterações acidentais, hein? Dica de prova. O atributo somente leitura, pessoal, não impede a exclusão. Não impede que o arquivo seja copiado, movido, excluído, renomeado, né, impresso, enviado por e-mail. O que impede é isso. Se você abrir e alterar, tem que salvar com outro nome ou em outra pasta. Então, é contra alterações acidentais. Lembrar também que você pode deixar o seu arquivo com atributo de oculto. Esconder ele dentro de uma pasta, né? O atributo oculto. Voltando aqui, olha lá, a propriedade de somente leitura, pessoal. Um arquivo de somente leitura ainda pode ser, ó,
aberto, copiado, renomeado, movido, excluído, enviado por e-mail como anexo. O que eu não posso é isso. Ó. Depois que eu abrir um arquivo sobre leitura, digamos um Word, e alterar na memória RAM do computador, né, na memória RAM, essas alterações, ele não deixa você salvar no arquivo original. Você tem que salvar em outro arquivo ou em outra pasta. Olha aqui o Word. Eu abri um arquivo só leitura, eu alterei, né, alterei. Quando eu fui salvar, que eu queria salvar no arquivo original com o mesmo nome, olha o que ele botou. Não podemos salvar porque ele é só leitura. Apesar de alterações, salve o documento em um novo nome ou em outro local. Então, dica aí para o atributo somente de leitura, para não cair em pegadinha de prova. Beleza? Agora, pessoal, dicas sobre internet e navegação. Hoje, cai menos protocolos internet e cai mais navegadores, navegação web, né? Então, se cair protocolo, pessoal, ou cai o mais famoso de todos, que protocolo para transferência de hipertexto, que é o que a gente usa para acessar a página web que não tem segurança, né? Ou protocolo que acessa a página de hipertexto que requer segurança, como página de banco, onde você vai colocar senha e tal, né? Que aí é o HTTPS. HTTPS. E quais são as seguranças? Criptografia, que é o sigilo da informação, a proteção da informação, e a certificação digital, pessoal, que é o cadeado, para você verificar a identidade daquele site. Se aquele site é realmente daquele banco, por exemplo. Tá? E isso aí, pessoal, graças a um protocolo de segurança intermediário, que pode cair na prova como SSL, camada de conexão segura, ou a versão atual, que é TLS, ou a versão atual desse protocolo de segurança chamado TLS. Aí ele vai gerar segurança para o HTTPS, para o FTP, que é para transferência de arquivo, né, com segurança, e para quando você vai mandar o e-mail, que é o SMTP, né, com segurança. Mas o mais famoso é o HTTPS. Minha conexão está criptografada. Eu posso verificar a identidade do site clicando no cadeado, né? Pessoal, agora protocolos para correio. Ó. São esses três aqui que eu estou marcando. Ó. SMTP, POP e IMAP. O SMTP é para envio, pode chamar em prova de servidor de saída, né? O POP é para recebimento, pode chamar em prova de servidor de entrada. É aquele que baixa os arquivos da mensagem para o nosso computador local. É o único que baixa automaticamente. E o IMAP é uma alternativa ao POP. Ele não baixa, você lê o e-mail direto no servidor. Mas ambos são de entrada, POP e IMAP. O de saída é o SMTP. E quem usa, pessoal, normalmente é o programa de correio que você usa, como Outlook, que você vai ter que configurar esses servidores. Tá? Igual Franklin, e quando eu acesso meu e-mail via web e-mail, qual a expressão de prova que pode cair? Né? Navegador, né? Qual a expressão de prova que pode cair? O web e-mail, pessoal. Então, o web e-mail é o e-mail via navegador. E aí não pode misturar com Outlook. Outlook é um cliente de correio. O web-mail é via navegador, e quando falar em Outlook, tem que falar em cliente de correio, que aí tem que fazer essas configurações de SMTP, POP, IMAP e tal. Ok? Aí nós temos o protocolo para transferência de arquivo, tipo download e upload, que é o FTP, que o nosso navegador suporta, né? Você pode botar lá no navegador FTP, FTP, né, o nomezinho e tal, e você acessar um servidor de arquivos, ok? Nosso navegador também suporta FTP, não só HTTP, HTTPS. Beleza? Então, o FTP é um protocolo para transferência de arquivo. E todo o conjunto, pessoal, se perguntar na prova, como se chama o conjunto de protocolos usado na internet, que também se usa na intranet, né? Chama-se TCP/IP. Conjunto de protocolos usado na internet. E a internet é o quê, pessoal? Mundial. O mundo todo usa. É um conjunto de protocolos empilhados em camadas. Eu falei aqui, esses protocolos, a camada de aplicação, que é a mais alta, né? São os mais usados e o que mais cai em prova. Mas são 3 camadas, né? É a camada de redes, onde está o IP, a camada de transporte, onde está o TCP e o UDP, não cai em prova, geralmente é mais em prova técnica, e a camada que mais cai em prova, é a mais alta ligada a programas, né? É a camada de aplicação. É exatamente, pessoal, nessa camada que está o HTTP, o HTTPS, o SMTP, POP, IMAP e tal. Ok? Então, se cair protocolos, creio que vai ficar por esses aí, não vai cair outros, né? Que existem outros. Vamos lá, pessoal. Conceito de internet
que é uma rede mundial de computadores interligadas, né, usando roteadores, que fazem a interligação das redes do mundo inteiro, e que tem um conjunto de protocolos chamado TCP/IP. A internet é mundial, ela foi criada na década de 70, na época da ARPANET, né? na época da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Tá? Os Estados Unidos começou a interligar uma rede em outra rede, e o conteúdo naquela época, pessoal, era puramente textual. Já na década de 90, um inglês cria esse sistema de documentos de hipertexto, de hipermídia, né? Chamado de web. Então, a web é um dos serviços da internet, assim como o VoIP, FTP, né, correio eletrônico, entre outros. Lembrar que o webmail é o e-mail acessado via navegador, que intranet é como se fosse um site de uma empresa que só acessa quem é funcionário. Tá? Lembrando, pessoal, que o intranet pode ser acessado a partir da internet de maneira segura e controlada, né, usando login e senha. Então, necessariamente, o funcionário não tem que se deslocar para a empresa. Só a questão de é possível acessar a partir da internet. E que um intranet, para ser intranet, ela necessariamente não deve estar conectada com a internet. Ela pode, né? Então, é como se fosse a rede da empresa, onde tem um site lá que os funcionários acessam pela rede. O site lá com as coisas que tem a ver com a empresa. Só acessa quem é funcionário, ok? Pessoal, lembrar também que pode ter uma questão sobre ferramentas de busca. Ó. Google, Bing, Yahoo são motor de busca, né? O que mascar é o Google, né? Bing é da Microsoft e tem o site de busca Yahoo, ok? Lembrar, frase exata você usa entre aspas. Se você quer acrescentar mais uma palavra na pesquisa, você vai usar o sinal de mais. Se você quiser ignorar uma palavra, vai usar o hífen. Se quiser pesquisar pelo tipo do arquivo, pessoal, vai usar essa expressão, ó, file type. File type, por exemplo, PDF. E eu posso combinar, me procure a palavra UFCG em file type PDF, mas que não contenha tal palavra, eu posso botar um hífen, posso combinar com expressão, né, com aspas. Então, file type, quando precisar por tipo de arquivo. Lembrar de conceito de navegadores e suas funcionalidades, né? Funcionalidade de navegadores. Tá lá, pessoal, um resumo dos protocolos que pode cair, né? HTTP, HTTPS, SMTP, IPOP e tal, e o FTP. Se for cair, eu aposto nesses aí, se for cair protocolos. Tá lá. Agora, pessoal, recursos comuns de navegadores. Todo navegador tem histórico, que é endereço site que o navegador guarda automaticamente. Ó. Olha o atalho para exibir histórico, Ctrl H. Todo navegador tem favoritos, pessoal, que é endereço site que me interessa, e eu peço para ele guardar, inclusive, em pastinhas, né, favoritos. E qual atalho, pessoal, para guardar endereço em favoritos? É o Ctrl D de dado. Aí, pessoal, página inicial. Todo navegador permite que você defina quais são as páginas iniciais do seu navegador. E como é que eu faço para acessar essas páginas? Ou clico no botão da casinha, ou uso o atalho Alt Home. Acesso as páginas que eu defini como iniciais do meu navegador. Todo navegador, pessoal, também permite você definir a forma de inicialização, né? Com as guias da sua última sessão de acesso, ele já abriu aquelas guias, ou com as páginas iniciais que eu defini para ele, ou com a nova guia. Então, anota aí que todo navegador permite que você defina a forma de inicialização dele. Guias do meu último acesso, ou com as guias que eu defini como iniciais do navegador, ou com a nova guia, em branco, né? Pessoal, os cookies são aqueles pequenos arquivos de texto que são gerados nos sites e grava em nosso computador. Mas para quê? Para quando você voltar ao site, ele lhe reconhecer. Então, através de cookie, quando você vai botar um login no Bol, no Gmail, que ele quer completar, é através de cookie quando você vai numa loja, né, um e-commerce que verifica camisa, tênis, quando você volta lá, está lá a propaganda, ou ele fica colocando, né, lá no Instagram, através de cookies. Para isso, você pode bloquear lá no seu navegador, colocando para não me rastrear. Todo navegador tem essa opção. Ou você pode bloquear direto os cookies, você pode excluir. Então, cookies podem ser bloqueados, excluídos, vistos, e são arquivos por texto, não são vírus.
É para o site nos reconhecer e apresentar o conteúdo específico da nossa preferência do último acesso. Cookies são gerados nos sites e grave no nosso computador. Arquivos temporários, pessoal, ou arquivos de internet temporários. Isso é um outro recurso que todo navegador tem, arquivos de internet temporários, ou cache da internet, que nos permite navegar mais rápido. Então, se cair na prova, é para navegar mais rápido. Então, por que, Franklin, quando eu acesso um certo site, tá? O que compõe o site de foto, imagem, texto? Por que ele baixa em meu navegador? Para quando você voltar àquele site em outro momento, ele montar a página mais rápido. Então, a ideia é essa. Então, esse arquivo, pessoal, também posso excluir pelo meu navegador, né, os arquivos temporários ou cache. Eu posso visualizar, tem como ver. Claro, se eu estiver numa navegação privativa, nem grava cookie, nem grava arquivo temporário. Então, cookie, site nos reconhecer. Arquivo temporário faz com que você navegue mais rápido. Igual, pessoal, navegação privativa, também se comparar em prova. Todo navegador tem navegação privativa. Olha lá, navegar sem deixar rastros. Então, o que é que não grava? Não grava cookie, não grava endereço histórico, não grava arquivos de internet temporários, não grava senha, não grava dados de formulário. Agora, dica, pessoal. Se eu pedir para fazer download de arquivo, ele vai fazer. Só não vai ficar na listinha, né? Mas ele vai baixar. E se eu pedir para guardar endereço em favoritos, também ele vai guardar. As coisas que eu pedir, né, como se fosse uma ordem, ele vai fazer. Ele não grava as coisas que são automáticas. Pessoal, atalho, ó, no Firefox e no Explorer e no Edge é o Ctrl+Shift+P. Já o Google Chrome usa Ctrl+Shift+N para acionar a navegação privativa, que o Chrome chama de nova janela anônima, e o Explorer e o Edge chama de navegação em private. Agora, pessoal, dica nas exceções. Ó. No entanto, a navegação privativa não oculta a navegação do seu empregador, do seu provedor de acesso à internet, nem dos sites que eu visito. Então, fico privativo só no meu computador local. Saiu para a rede da empresa, já tem como rastrear o meu endereço IP, o que eu estou acessando. Porque no empresa, pessoal, pode botar um servidor chamado servidor proxy, que ele é uma ponte entre você e a internet. Tudo que você pede à internet, você pede ao servidor proxy. Ele vai na internet, solicita a sua página, entrega para você e deixa lá guardado, até para acelerar, né, o acesso. Mas aí aproveita e se faz uma auditoria. E ele sabe que o funcionário está acessando. Claro que isso, a empresa tem que deixar claro na contratação da pessoa. Que a internet ali é assim, né, não pode acessar certos sites e tal. Meu provedor de acesso, pessoal, porque ele pode saber que eu recebo o endereço IP para eu poder conectar com a internet do provedor, aquele endereço IP público, né? E eu acesso passando por ele. E o provedor tem como saber, mas lá também tem que ser uma questão, digamos, de justiça, né? Um delegado pede ao juiz que monitore a pessoa e tal, e vai monitorar pelo provedor. Tá? E os sites que eu visito, por que você pode saber? Porque quando eu acesso um site, pessoal, o meu endereço IP vai no acesso, né? Quando eu requisito um site. Para poder, quando o site lá for quebrar a página em pacotes IPs, está lá o meu endereço de destinatário. Então, não tem como saber que eu sou cliente da Cabo, da Velox, da NET, né? Ok? Então, lembrar dessas exceções. Eu fico privativo só local, fora do meu computador, né? Tem como saber, sim. Tem como rastrear as páginas que eu estou acessando, sim. Pessoal, olha lá, o Google Chrome que explica direitinho. Olha aqui na parte de baixo. No entanto, você não fica invisível. A navegação anônima não oculta a navegação do seu empregador, provedor de acesso à internet, nem dos sites que você visita. Tá aí as 3 exceções que nós citamos, né? Vamos mais aqui. Olha lá, pessoal, atalho. Graças a Deus, os atalhos são iguais, né? Para o Explorer, para o Edge, que é do Windows 10, né? Firefox e Chrome. Olha lá. Nova guia é Ctrl+T para todos. Nova janela, Ctrl+N New. Fechar a guia, pessoal, Ctrl+W. Pessoal, reabrir uma guia que eu fechei por acidente, Ctrl+Shift+T, né? Reabre guia. Alternar de uma guia para outra direita, Ctrl+Tab. Alternar para a esquerda, Ctrl+Shift+Tab. Atualizar a página, pessoal, é F5, mas também pode ser Ctrl+R de recarregar. Adicionar site a favoritos, Ctrl+D. Exibir meu histórico da navegação, Ctrl+H.
Exibir minha lista de downloads, Ctrl J. Selecionar todo o conteúdo da página, Ctrl A de All, né? Tudo em inglês. Olha lá, pessoal, exibir a página em tela cheia. Né, galera? Olha aí, ó, F11. Eu quero exibir ele, eu quero que ele suma com as páginas. Olha lá, exibir página em tela cheia, F11. Exibir meu histórico, ou excluir histórico da navegação, Ctrl Shift Delete. Ele abre uma central de exclusão, né, para você selecionar. Aí entra cookie, arquivo temporário e tal. Localizar uma palavra na página, Ctrl F de Find. Então, onde é que está a diferença? Na navegação privativa. No Explorer Edge Firefox é Ctrl Shift P. No Google Chrome, pessoal, é Ctrl Shift N na navegação privativa. Mas o resto é conteúdo comum. Então, mas navegação privativa todos têm. Agora, pessoal, dicas sobre segurança. No edital, caiu isso aqui. Ficou meio assim, né? Será que vai cair, né, malware, ameaça e tal? Ó, no edital está aí, edital item 10. Conceitos e princípios de segurança de informação de sistema. Ok? Então, primeiro, quais são os princípios? Aí, pessoal, dica, para você não esquecer na prova. É só você colocar CID. Olha lá. Então, os princípios da segurança são confidencialidade, que tem a ver com o sigilo da informação, proteção da informação contra acesso não autorizado. Integridade, quer saber se a informação saiu e chegou íntegra, se ela chegou íntegra. Aí tem um recurso chamado hash, que ele compara como a informação sai, né, gerando o código verificador, e compara como a informação chega, gera o código verificador lá no destino e compara esses códigos. Se os códigos verificadores forem o mesmo, quer dizer que a informação chegou à mesa. Se estiverem diferentes, né, como se fosse o dígito verificador de CPF, ele vai anunciar que a informação não é a mesma, que foi, digamos, alterada. Então, falar em alteração, né, é a integridade. E falar, pessoal, que a informação está disponível, aí é a disponibilidade. Olha lá. Então, com um sistema computacional ou um sistema de informação é considerado seguro, se mantiver os 3 requisitos básicos, que é a confidencialidade, integridade e a disponibilidade das informações. Tá? Então, confidencialidade, pessoal, tem a ver com proteção, o sigilo da informação. Então, assegurar que a informação será acessível, a palavra-chave, acessível, acessada, somente por quem tem autorização de acesso. Então, qual o recurso que a gente usa para isso? Principalmente, pessoal, criptografia, senha de proteção. Integridade, pessoal, assegurar que a informação não foi alterada durante o processo da origem ao destino. E disponibilidade é que a informação está disponível quando ela for requerida. Então, o que a gente usa para manter a informação disponível, pessoal? Usa gerador de energia, backup, computador, reserva, no break, tudo para a informação ficar disponível. Tudo isso para garantir, pessoal, confidencialidade da informação. Ok? Não está previsto, mas quais são os tipos de malware que pode cair em prova? Vírus, cavalo de Troia, worms, spyware, adware, ransomware. Ransomware já é mais difícil, mas o edital de vocês está focando para princípios da segurança. Olha lá, vírus, pessoal, é um programa malicioso que ele precisa de um arquivo hospedeiro. Esse arquivo hospedeiro pode ser um arquivo executável de programa ou pode ser um documento também. Tipos de vírus: vírus de inicialização, vírus que infecta programa, arquivo de programa, e vírus, pessoal, que infecta documento, aí é vírus de macro. Tem outros, mas esses aí são os principais, né? Tem o stealth, que se esconde do antivírus, e tem os vírus polimórficos, que são vírus mutantes, que ele troca o código interno a cada infecção para não ser detectado. Lembrando que o vírus, pessoal, tem replicação, mas anota aí, ele só se replica quando o arquivo hospedeiro estiver em execução. Então, o vírus não tem autorreplicação. Agora vamos para o worm, pessoal. O worm não precisa de arquivo hospedeiro para se propagar. E ele tem autorreplicação. Ele não precisa ser explicitamente executado. Então, o objetivo do worm, pessoal, é sobrecarregar, por exemplo, uma rede. De tanto cópia que ele manda, a rede começa a cair o seu desempenho. Tanto fluxo que ela tem, né? E ela começa a ficar lenta. Existe o worm, pessoal, para computador local, né? Ele faz seu disco rígido, né, trabalhar sem parar. Mas geralmente o que cai em prova é o que sobrecarrega a rede. Então o worm não precisa de arquivo hospedeiro e ele tem autorreplicação. Vírus
precisa de hospedeiro e ele não tem autorreplicação. O vírus só se replica quando o arquivo hospedeiro está em execução. O spyware, pessoal, é o espião. Ó. É aquele que captura dados da minha sessão de navegação e manda para o site que o criou sem que eu saiba. Então, tipos de spyware: keylogger, que é o capturador de teclado, e o screenlogger, que é o capturador de tela. São tipos de spyware. E não tem autorreplicação, não precisa de arquivo hospedeiro, são programas, digamos, já independentes. O ADWare, pessoal, tem a ver com propagandas. Que fica saltando propaganda em janelinha tipo pop-up e tal. O ADWare também não trabalha com arquivo hospedeiro. O que mais cai é vírus, né? E o worm. E não esquecer que eu pulei do cavalo de Troia. Ele vem disfarçado de algo útil, não precisa de hospedeiro e não se replica. Então ele pode vir disfarçado de uma foto que você clicou, de um protetor de tela que você baixou, de um certo joguinho que você baixou, e pode ser programado, pessoal, para objetivos maliciosos diversos. Um cavalo de Troia, primeiro, abre porta de comunicação para você ser controlado a longa distância pelo hacker ou pelo cracker, né? Então, o cara pode apagar seus arquivos, copiar seus arquivos, pode até formatar seu HD. Então, é muito perigoso o cavalo de Troia. Tá? E aí, Troia por quê? Porque ele vem disfarçado de algo útil, né? Pessoal, diga sobre o LibreOffice Write, né? O editor de texto previsto para o concurso de vocês, não é o Word, né? Então, primeiro, que ele é uma suíte de aplicativos, não é utilitário. Vem programa de manutenção de rede, de verificação de... Não, aplicativo de texto, planilha, apresentação e tal. Quem são eles? Write, já está aí com a extensão, ó, Calc, sua extensão padrão, e o Impress. São os que estão previstos para o FCG. Além dele vem um Base, que é banco de dados, né? O Drop, que é para desenho, e o MET, que é para criar fórmulas e funções matemáticas. Mas os previstos são esses três aqui, ó, lá no edital, previsto. Ele é um software que está na categoria de software gratuito, tem código-fonte aberto, então entra aí como software livre, o principal, né? É compatível com o MS Office em qualquer versão, pessoal. 3, 7, 2010, 2013, 2016, né? É multiplataforma, quer dizer o quê? Você pode instalar, pessoal, o LibreOffice no Windows, no macOS da Apple, no Linux, no Solaris, que é um sistema para grande porte. Então, a prova pode dizer que pode ser instalado apenas no Windows ou apenas no Linux, né? Então, está errado, ele é multiplataforma. Ok? Então, dicas aí geral sobre o LibreOffice. Pessoal, a extensão, como eu já falei agora há pouco, ó, Open Document Test, ODT, Open Document Sheet, ODS, Open Document PD Presentation. Então, esses três aplicativos estão previstos no edital de vocês, da UFCG, né, feita aí pela Comprove. Agora, pessoal, vamos pegar só o Write, ó. O Write salva em ODT, por padrão, mas pode salvar em DocX, o novo DocX, o Doc, o RTF, o TXT, né, que o RTF, pessoal, é o padrão dor de pé do Windows. O TXT é o mais básico, é padrão do bloco de notas do Windows. HTML exporta PDF. E na versão, pessoal, a partir da versão da versão 2013 do Word, é que ele abre PDF. Então, o Write só exporta PDF pelo menu arquivo, pelo botãozinho lá, mas ele não abre PDF. O Write não é leitor de PDF. Se cair na prova isso, ele não abre PDF. Tá? Então, aí só pegando como exemplo o Write, eu botei os outros aí, o Word na versão antiga e atual, só para comparar. Pessoal, pode cair uma questão na prova de imagem de um botão. Aí eu botei as barras de ferramenta aqui, ó, do LibreOffice Write. Tá? Então, nós temos primeiro a barra de título, que está aqui como sem título, a barra de menus, essas barrinhas aqui que tem nomes, ó. Aí vem a barra de ferramentas padrão, que é essa primeira, e a barra de ferramentas formatação, que é essa segunda. Tá? A padrão, pessoal, você tem novo documento, você tem abrir, salvar como, exportar PDF, ó, imprimir, visualizar a impressão, recortar, copiar, colar, né? O pincel de formatação, que eles chamam de clonar formatação, desfazer, refazer, o que localiza e substitui texto, a verificação ortográfica e gramatical,
o que exibe os caracteres não imprimíveis, que ele chama agora de marca de formatação, o que insere tabela, o que insere, né, figura do arquivo, o que insere gráficos, pode botar gráfico no documento write, caixa de texto, cria uma caixa de texto, né, quebra de página, insere aqui, pessoal, numeração de página, eu acho que por aí insere data, hora, são os mais importantes, né? Aqui é para colocar símbolos, né, no seu documento. Aqui é para criar hiperlink, ó, 3 correntes, anéis se ligando, né? Aqui, pessoal, nota de rodapé do documento, nota de fim, né? São os mais importantes aí. Então, essa é a barra de ferramentas padrão. Essa é a barra de ferramentas, pessoal, formatação, que é mais fácil cair na prova, né? Onde você tem, ó, estilo para título, estilo para parágrafo, né? Tem um tipo da fonte, o tamanho da fonte. Olha o negrito, que é Ctrl+B de bold, né? Olha o itálico. Olha o sublinhado, pessoal. O sublinhado é Ctrl+U de underline. Esse é o taxado, esse é o sobrescrito, subscrito. Esse, pessoal, que limpa a formatação do texto, esse botãozinho aí, cujo atalho é Ctrl+M de Maria, para limpar a formatação. Esse botão é o da cor da fonte. Esse, pessoal, do lapisinho último, faz o papel de um marca-texto, né? O nome dele é Realce. Então, toda essa primeira parte são opções para formatação de texto. Agora, parágrafo, pessoal, marcador, numeração, né? Alinhar parágrafo à esquerda, Ctrl+L de left. À direita, Ctrl+E. Desculpa, pessoal, centralizar, Ctrl+E. O à direita é agora, ó. Como é que é direito, pessoal, em inglês? É right, né? Ctrl+R. Então, os atalhos voltados para palavras em inglês. Aí vem o justificar, Ctrl+J. Olha lá o espaçamento entre linhas. Afastar do parágrafo anterior, afastar do próximo. Aqui, pessoal, aumentar recuo de parágrafo, diminuir recuo de parágrafo. Então, toda essa barra são comandos voltados para parágrafo. Para parágrafo. Beleza? E os menus, pessoal? Só leitura, né? Então, o menu arquivo. Lembrando que o Word, por exemplo, não tem salvar tudo. Aqui, ó. Tá? Salvar todos os documentos correntemente abertos. Olha o exportar como PDF, pessoal. Ok? Visualizar a impressão. Imprimir. Ok? Visualizar o meu documento em um navegador web, para ver como é que fica lá, lá no navegador, né? Olha o enviar, que você pode enviar o seu documento por e-mail. Aí, pessoal, lá no menu editar tem um famoso, né? Refazer, desfazer, refazer, recortar, copiar, colar. Olha o colar especial para colar em outro formato, né? Ctrl Shift V, né? Para colar em outro formato, ou tirar a formatação do texto. Olha o selecionar tudo. Por que é Ctrl A? Ctrl A de tudo em inglês, né? All. Localizar, Ctrl F. Localizar texto, né? Localizar e substituir, que é Ctrl H. Beleza? Menu editar. Menu formatar, pessoal, o Word, o Write hoje só tem 2 modos de exibição, né? Que é o normal, que é aquele mais aproximado do texto impresso, chamava-se layout de impressão, né? E o web, né? Mostrar meu documento como ficaria se eu fosse publicar. As barras de ferramenta você exibe ou oculta por aqui, ó. Aquela barra, pessoal, lá do final, que todos têm, né? Barra de status eu posso ocultar por aqui, ó. As reguinhas do documento eu posso exibir ou ocultar por aqui, ó. Limites do texto, que ele passa uma linha cinza, né? Para mostrar para você os limites do texto. Olha as marcas de formatação, pessoal. Tem atalho Ctrl F10, ó. Para você exibir aquelas marquinhas de enter, né? De espaço, de tabulação, que é a setinha, né? De parágrafo, que é esse pezinho aí. Ok? E uma dica, pessoal, para essa ferramenta chamada navegador, ó, cujo atalho é F5. Não tem nada a ver com navegar na internet. Ele abre um painel lateral para você localizar itens no seu documento, como localizar título, localizar tabela, localizar figura, objeto hora, como planilha, localizar títulos, hiperlink. O navegador do menu exibir não tem nada a ver com navegar na internet. Anota aí, é para localizar itens em meu documento. Tabela, figura, hiperlink, né, objeto hora, como planilha e tal. Agora, Frank, quando eu quiser localizar texto, aí você vai para o localizar lá do menu editar, né?
Olha o zoom, pessoal, aqui, ó, e tela inteira, ó, Ctrl Shift J, tela inteira. Aí, pessoal, o menu inserir, ó, inserir, quebra de página, quebra de seção, que eles chamam de quebra manual. Inserir campo, como campo de numeração de página, como data, como hora, eles chamam de campo. Caractere especial, ó, que são símbolos, né? Criar uma seção no documento, onde eu quero proteger aquela seção, eu quero ocultar. Olha o hiperlink, pessoal, que eles chamam agora só de link, ó, Ctrl K. Inserir cabeçalho e rodapé. Se cair na prova, pessoal, pelo menu inserir. Menu inserir. Ok? Vamos ver mais aqui. Notas de rodapé e notas de fim para trabalho de faculdade, trabalho de escola. Deixa eu ver mais interessante. Sumário e índice, ó. Então, lembrando que o Write, assim como o Word, tem ferramenta para criar sumário e índice automaticamente. Tá? Olha o inserir tabela aqui, ó, que nas versões mais atuais, né, eles tiraram daqui e deixaram só lá no menu tabela. Né? E o atalho, pessoal, é esse aí, Ctrl F12. Ó. Inserir áudio e vídeo no seu documento. Inserir multimídia como imagem, né, uma foto que está lá no meu. Objeto olha, pessoal, pode ser planilha aqui. Ó, você pode inserir uma planilha do Calc em um documento Write. Agora, pessoal, tabela. Aqui você tem inserir linha, coluna, tabela, célula. Excluir também linha, coluna, tabela, célula. Selecionar, que você pode fazer com o mouse, né? Mesclar célula, dividir células. Olha lá, proteger células contra alterações, as células da tabela, né? Pessoal, mais converter a tabela para texto e vice-versa. Ordenar, que é classificar a tabela por uma coluna, duas ou até três. Fórmula, pessoal, então é bom saber que no Write, em tabela do Write, assim como o Word, é possível fazer fórmula. É até mais fácil de montar. E o recálculo, pessoal, de fórmula em tabela Write é automático, no Word é manual. Então no Write eu alterei qualquer valor, quando eu clicar fora ele já recalcula. E também você pode usar funções, né? Assim como no Word, só que são em inglês, né? Mas soma aqui é sum, né? Média aqui é mean, né? Então são funções em inglês como no Word também. Já quando você vai no Calc, as funções são em português. Pessoal, olha o menu ferramentas, ortografia e gramática, F7 lá. Ó. Escolher o idioma com o qual você vai fazer o texto. Numeração de linhas, né? Galeria, que é a biblioteca de figuras do próprio, né, LibreOffice, né? As figuras que já vem nele base, né, galeria. Bibliografia, pessoal, ó, quando você for criar bibliografia. Mala direta. Então, pessoal, uma dica aqui, a única coisa que eu sei que o Word tem, que o Write não tem, é ferramenta para traduzir o texto para outro idioma, que no Word está na guia revisão, né? Então aqui ele não tem ferramenta para tradução de texto para outro idioma. O resto ele tem tudo, mala direta, né, sumários. Pessoal, dicas sobre planilha. Ó. Primeiro, se cair tipos de referência, pessoal, tanto faz Excel ou Calc, ó, referência relativa não tem cifrão. Mista tem apenas um cifrão, ou para a coluna ou para a linha. E a absoluta tem os dois, que é aquele que trava tudo, né? Ó, operadores de fórmula agora, pessoal, ou operadores de cálculo. Tem um operador de referência. Quem são eles? O de referência, né? Dos pontos, que significa até, é o operador de intervalo. Ponto e vírgula, que significa e, é o operador de união. E o espaço é o operador da interseção, é aquele que ele só vai somar as células comuns aos dois intervalos, né? É o espaço. Quem são os operadores, pessoal? Se cair na prova, aritméticos que o Excel usa, e o Calc, pode chamar de operadores matemáticos. Ó, porcentagem, potência ao circunflexo, divisão, multiplicação, adição e subtração. São operadores aritméticos. Quem são os lógicos? Maior que, maior igual, menor que, menor igual, igual e diferente. São os operadores lógicos que pode chamar de comparação. Quem é o operador da concatenação? Concatenar, pessoal, não é só unir. Ele une o dado de uma célula com o dado de outra célula, numa terceira célula, e o operador na categoria texto, né? Ele une cadeias de texto. Se você botar número, ele vai transformar em texto. É o I comercial. Agora, qual é a prioridade dos cálculos, né? Dos operadores aí? Primeiro, pessoal, o Excel faz função, porque ele prioriza o operador de referência, né? Que é o dos pontos, que é o até, ponto, vírgula aí. Então, quem é que usa o operador de referência? Função, soma, média, máxima, ele faz logo função.
Depois ele vai executar a fórmula que estiver dentro de parênteses. O Franklin, a prova, apareceu a fórmula sem parênteses. O que é que ele faz primeiro? Faz primeiro potência. E divisão e multiplicação, mas qual é a ordem? Quem vier primeiro. Entre divisão e multiplicação, quem vier primeiro. Por último, pessoal, ele faz adição e subtração, também quem vier primeiro. Então, se eu tiver na prova uma fórmula dessa, ó, 2 mais 2 vezes 3 dividido por 2 elevado a 2, ele vai fazer primeiro o elevado aqui, ó, primeiro cálculo. O segundo cálculo, entre divisão e multiplicação, quem veio primeiro foi a multiplicação. Então, o segundo cálculo, pessoal, será a multiplicação. O terceiro cálculo, aqui vou colocar aqui na parte de cima, ó, será a divisão. O último cálculo será a soma. Claro que se eu colocar parênteses aí em qualquer local, ele vai priorizar o parênteses, né? Pessoal, mais dica. Copiar e mover fórmulas. Fórmulas copiadas, elas mudam de referência, elas se atualizam, a não ser que tenha um cifrão, né? Agora, fórmulas movidas, que equivale a recortar, colar, elas permanecem as mesmas. Onde é que você vai ver isso na prova? Vai ver no enunciado. Ele vai dizer que vai copiar a fórmula, vai dizer que vai mover a fórmula no enunciado. Tá? Pessoal, não esquecer também das funções, né? Olha lá, funções na categoria matemáticas. Você tem a soma, botei alguns exemplos aí, ó. A função que multiplica, que é multi, a função potência, ou eu uso circunflexo, ou uso a função potência. A função soma-si, que é uma soma, né, condicional, uma soma com critério. Então, qual é a sintaxe da função soma-si, pessoal? Olha lá, intervalo do critério, o critério e o intervalo que será somado de acordo com o critério. Não vai somar tudo só se bater com aquele critério. Mod, pessoal, é a função matemática que retorna o resto de uma divisão. Por exemplo, mod, número e divisor, 23, 20 por 3, 3 vezes 6, 18. Qual é o resto? O resto é 2. Então, retorna o resto, função matemática. Outra função matemática, pessoal, é a função raiz. Retorna a raiz de um número. Tranquilo aí. Funções todas matemáticas. Agora, pessoal, vamos para funções, ó. Estatística, quem são elas? Olha lá, média. Está aí vários exemplos. Deixa eu voltar aqui que ele virou. Vários exemplos de função média. Olha lá. Então, a média eu posso fazer usando a função média. Eu posso fazer assim, ó, soma 3 parcelas dividido por 3. Eu posso somar com a função soma, somar 3 parcelas, ó, e depois dividir por 3, colocar lá um constante. Pessoal, olha a função que retorna o valor máximo. Você coloca só o intervalo, hein? Ou números aqui, ó, ele também retorna. Olha a função que retorna o valor mínimo aqui, ó. Função mínimo. Também você pode colocar números direto aí. Agora, Franco, se eu quiser em outra posição, eu quero saber o segundo maior, terceiro maior, aí eu vou ter que usar a função maior e não usar máximo. E aí, pessoal, dica, na função maior, ela obriga você a colocar esse complemento, ó, que você pode chamar de posição ou de caésimo, como o Excel chama, né? O cálculo chama de posição. Então, nesse exemplo aqui, eu quero saber qual é o terceiro maior valor desse intervalo que contenha valores numéricos. Aí, mínimo, retorna o menor de todos. E se eu quiser saber o segundo menor, terceiro menor, quarto maior, aí eu não vou usar mínimo, pessoal, vou usar a função menor, que também requer complemento aqui, ó. Então tem dois argumentos, é o intervalo e o caésimo, e o complemento, né, a posição. Se você não colocar, dá erro. Cuidado para não misturar com o mínimo, né, botar lá um máximo com complemento. Máximo não requer complemento, só colocar o intervalo. Ou então ele bota maior sem um complemento. Maior tem que colocar o complemento, é a posição que você quer. Pessoal, MED. A função MED, que está na categoria estatística, assim como média é na categoria estatística, retorna o número central de uma amostra de números. Tá? A MED de A1 até A5. Digamos que eu tenho aqui esses valores. Ó. Quem é o MED? Você vai colocar em ordem crescente esses valores, e o MED será o do meio se a quantidade for ímpar, e a quantidade daí é ímpar. Frank, se a quantidade for par, você vai colocar em ordem crescente também, está aqui, ó, nesse exemplo de lado. Ó. Eu coloquei em ordem crescente. Ó, e vou tirar a média dos dois centrais. Então, se for ímpar, é o número central.
Tá? Se for par, você bota em ordem crescente e tira a média de dois centrais. A média, pessoal, tem 4 e 6, vai dar 10. 10 por 2 é 5. Ó. Ok? Então, funciona a categoria estatística. Mas, pessoal, não... Deixa eu ver aqui. Não acabou. Nós temos a função conte-se. Conta o número de células não vazias que satisfaçam um critério. Por exemplo, aqui, ó, do intervalo de B1 até B50, quantas vezes aparece a palavra prove aqui, ó, que seria o critério. Aí, digamos, pessoal, de B1 a 50 tinha 40 vezes. Quando você entra, aparece 40. 40 vezes apareceu lá prove. Ou nesse intervalo de A1 até A80, ó, faltou parênteses aqui. Quantos valores tem, né, quantas células têm valores maior ou igual a 50? Tá? Ou de A1 até 80. Aí, pessoal, se aparecer A5, lá na tabela eu vou ver quem é A5, né? De repente lá em A5 tem aprovado. Ele vai contar os aprovados nesse, né, intervalo. Lá em A5 falando que tem reprovado, vai contar os reprovados. Ok? Vamos para a conta de valores, pessoal. É uma função que conta as células que estão preenchidas, seja por número e também por texto, preenchidas. Agora, continuo, pessoal. Conta as células preenchidas apenas por números. Então, são funções na categoria estatística. Pessoal, e a função se, né? Pode aparecer a função se na prova lá. E aí uma dica, não esqueça da sintaxe. Se, qual é a sintaxe? Faz um teste lógico e retorna informando se deu verdadeiro ou se deu falso. Na verdade, esse retorno informando se deu verdadeiro ou falso é o que você quer que faça. Tá? Se der verdadeiro, faça uma coisa, se der falso, faça outra. Então, esse é o se simples, né? Aquele se que só tem um teste lógico, verdade e falso. Essa sintaxe, pessoal, aprenda porque nunca muda. Então, apareceu a prova um se, você, peraí, aqui é o teste lógico, aqui é o verdadeiro, e por último, o falso, e você acerta. Porque ou dá verdadeiro ou dá falso, né? O resultado. Então, lá, exemplo aqui, ó. Esse primeiro exemplo aqui, pessoal. Se a média da aluna ou do aluno que está numa certa célula, aí, claro, no lugar da palavra média vai aparecer a célula, for maior ou igual a 7. Então, até aqui é o teste lógico, ó. Vou botar aqui TL, teste lógico. Se der verdadeiro, eu programei para ele mostrar a mensagem de aprovado, ó. Se der verdadeiro. E se der falso, que está por último, eu programei para a mensagem de reprovado. Então é isso aí. Ou dá aprovado, ou dá reprovado. Ou é verdadeiro ou é falso. Tá? Aqui eu fiz com o sinal trocado. Ó. Se a média for menor do que 7, eu quero que apareça reprovado, se isso der verdadeiro. Tá? E se não for menor, só pode ser maior. Eu quero que apareça aprovado. Eu só botei aí, pessoal, para você ver que a sintaxe não muda. Teste lógico, verdade e falso. O que muda são os sinais lógicos. Né? Pode aparecer maior, pode aparecer menor, pode aparecer igual, pode ser maior ou igual, pode ser diferente. Né? E aí você troca só as mensagens. O sinal muda, você troca só a mensagem. Beleza? Olha esse exemplo aqui, pessoal. Ó, teste lógico. Se der verdadeiro, mostre 5.000. Se der falso, mostre 1.000. Lá, verdadeiro, falso. Então, o que é que o teste lógico faz, pessoal? Multiplica 10 por 4. 10 vezes 4 é 40. Ele pergunta, 40 é maior do que 30? Verdade. Então, quando eu der Enter, na célula vai aparecer 5.000. Que é o que eu mandei fazer, se der verdadeiro. Aí tem outros exemplos aí para vocês verem aí. Mas aqui, pessoal, aí tem a função i, né? Pode-se usar a função i, pessoal, dentro da função se. É mais difícil cair, né, em prova. Você tem que lembrar de uma regrinha do i, né, que é a conjunção. É que só dará verdadeiro se todas as condições que tiver aqui dentro do parênteses, ó, dentro do i, forem verdadeiras. Olha lá, se todos os argumentos da função forem verdadeiros. Se der um argumento falso, pessoal, vai dar falso. E o i, ele pode testar até 30 condições simultâneas, né? Eu botei alguns exemplos aqui. Aí também, pessoal, tem um ou, né? Tem um ou aqui, ó. Que aí é diferente, né? No ou, pessoal, que é a disjunção, se algum argumento for verdadeiro. Então, no ou, basta um argumento ser verdadeiro para dar verdadeiro. No ou só vai dar falso se todos forem falsos. Exemplo, pessoal. 5 é maior do que 10, aqui vai dar falso. 5 é menor, né? 8 é menor do que 2, vai dar falso. 9 é maior ou igual a 3? Verdade. Então, quando eu der Enter, pessoal, nessa célula, vai aparecer a palavra verdade. Então, no ou, baixa uma condição da verdadeira.
Ok? Nesse outro exemplo, pessoal, por que deu falso? 5 é maior do que 7, falso. 9 é menor do que 8, falso. 3 é maior do que 7, falso. Então, no ou só dá falso quando todos os argumentos forem falsos. Tem mais exemplos aí. Pessoal, agora vamos para dicas Linux. Pessoal, Linux é um software livre, sistema software livre, que adota a licença GPL. Distribuições Linux, que é como se fosse versões, né? Debian, que é americana, Red Hat, americana, Fedora, americanas, Slackware e SUSE, OpenSUSE, pessoal, são alemãs, né? Ubuntu é uma distribuição da África do Sul, aí tem Turbo Linux, Mandriva, Kurumin. Interface gráfica no Linux, pessoal, tem nome. Olha as duas mais famosas, ó. KDE e GNOME são interfaces gráficas. Gerenciador de boot. Quando você instala, por exemplo, o Linux com Windows, aí o Linux tem um gerenciador de boot dele, que é o Grub e o Lilo. Sistemas de arquivo, pessoal, quando eu vou formatar um disco para instalar o Linux, eu vou escolher um dos sistemas de arquivos dele, que pode ser o ext3, o ext4, o Razer, o XFS, tá? Aí diga, pessoal, os sistemas de arquivos do Linux adotam esse recurso chamado Joulin, que é um recurso para recuperação de disco em caso de problema. Que ele fica gravando, né, no arquivo de log tudo que acontece no disco. Se der algum problema lá com uma queda de energia abrupta, ele vai recuperar pelo arquivo de log. É um recurso de segurança para disco. E os usuários do Windows, pessoal? Quem são os usuários? Os usuários comuns, que são usuários que têm restrição, e o superusuário, cujo login é root. Não esquecer dessa dica aí, né? Cujo login é root. Olha lá, pessoal. Características de funcionamento. O Linux é um sistema multitarefas, multiusuário, tem código-fonte aberto, né? Open source. Então, ele é um sistema que tem portabilidade e faz diferença entre letras maiúsculas e minúsculas para nome de arquivo e nome de pasta. Ok? E nome de comandos também, tá? É uma característica que o Windows não tem. O Windows nem é código aberto, também não é código, não é case sensível. Mais uma vez, olha as interfaces gráficas do Linux mais usadas, KDE e GNOME. Programa vinculado à interface, pessoal. Se eu instalar uma distribuição que usa a interface KDE, quem é o gerenciador de arquivos? Chama-se Conqueror, diga, ele também é navegador. Agora, se eu instalar uma distribuição que usa a interface GNOME, quem é o gerenciador de arquivos da interface GNOME? Chama-se Nautilus. Nautilus. Tá. E navegadores? Se eu instalar a interface KDE, o navegador é Conqueror, mas eu posso instalar outros, né? Se a interface for GNOME, o navegador chama-se Epiphany. Mas, pessoal, dica, outros navegadores para Linux. Tem Firefox, tem o Chrome, tem o Opera, tem o antigo Netscape, né? Não sei se existe ainda. E o pacote Office que vem no Linux hoje? Normalmente, pessoal, o padrão hoje que vem é o LibreOffice, mas claro que eu posso instalar outros pacotes Office. Se houver para Linux, né? Frank, se cair assim, programa do Windows para rodar no Linux, pessoal, não roda diretamente, a não ser que o Windows faça um novo núcleo, está para lançar aí um Windows com o núcleo do Linux, né? Mas não roda diretamente, mas eu posso instalar um ambiente virtual chamado Wine, e dentro desse ambiente virtual, lá no Linux, eu posso botar programas do Windows, posso botar o MS Office, posso botar o Internet Explorer, e aí roda. Mas eu tenho que instalar uma máquina virtual. Ok? Pessoal, e mais aqui agora, ó, comandos. Primeiro, vamos ver um pouco aqui de diretórios, ó. Como é que é o diretório raiz do Linux? É só uma barrinha, não tem letrinha, é só barrinha. Como é que é o diretório do usuário administrador, superusuário? O diretório é root. E dos usuários comuns, home, que no Windows é usuários, né, users. Como é que é o diretório da inicialização do Linux? É o boot. O diretório, então, instalados os programas e os comandos do Linux, é o bin, de binário. E o diretório que você configura o Linux, como se fosse um painel de controle para configurar o sistema, é o etc. Então, diretórios comuns, mais comuns do Linux, que caem em prova de concurso. Agora, pessoal, comandos. Mais uma vez, vou até comparar com o Windows. Como é que é o diretório raiz do Linux? É uma barra. No Linux, no Windows tem uma letrinha, que define a letra da unidade lógica, né? Vamos lá, comandos do Linux para listar arquivo. ls, pessoal, vem de list. Já no Windows é o comando D. Comando no Linux para criar diretório, mkd. No Windows, md.
Apesar de uma dica, no Windows também ele aceita MKD. Então, esse MKD, Frank, vem de onde? Maker Directory, criar diretório. Comando do Linux para acessar diretório, que ele pode botar na bola, mudar de diretório. CD, o Windows também. E onde é que vem CD? Change Directory, mudar de diretório. Pessoal, comando para remover diretório, ó, remove dir, né, directory, o Windows RD. Mostrar em que diretório você está, lá no Linux é um PWD. No Windows, pessoal, não precisa. Porque quando você entra no diretório com o comando CD, ele mostra já no prompt, né? Comando para renomear e mover arquivo no Linux, MV. No Windows é diferente. Para renomear é o REN, para mover é o MOVE. Comando para copiar arquivo, pessoal, CP no Linux. No Windows, copy. Comando para remover arquivo, pessoal, RM, de remove. No Windows é o famoso comando del. Então, comparei aí, né, com o Windows aí, que é da época do MS-DOS. E, principalmente, pessoal, olha os do Linux. Né, para a prova, do Linux. Comando para concatenar arquivo, pessoal, e mostrar o seu conteúdo, cat. Ele concatena e já lista o conteúdo do arquivo. Comando para empacotar arquivo, pessoal, ideal para backup, o comando tar, né, que é tape archive. Para juntar arquivos, ele não compacta, ele só une, né, empacota os arquivos, muito usado para backup. O comando Linux, pessoal, que compacta arquivo é o gzip. E para descompactar é gunzip. E a extensão, pessoal, .gz. Então, .gz. Aí é para compactar arquivo. Comando para encontrar arquivo em um diretório é o find. Um arquivo oculto no Linux, pessoal, começa com um pontinho. O editor de texto do Linux é o VI. Mostrar a quantidade de espaço em disco, DF de disk free. Mostrar o uso da memória RAM, né, o uso da sua memória, é o top, da memória do seu computador. O comando top mostra o uso da memória RAM do seu computador. Pessoal, dicas de hardware. Nós temos o sistema central, onde tem placa-mãe, processador e memórias internas. Então, placa-mãe, nela você tem um chipset, que é o principal componente da placa-mãe, que controla os barramentos. Né? Temos as vias de ligação, que a gente chama de barramentos. Temos o socket, para encaixar a placa de rede, placa de som, plaquinha de memória RAM, né? E temos os slots, que é onde você encaixa a CPU. O socket, desculpa, é onde você encaixa a CPU. E o slot é onde você encaixa a placa de rede, placa de som, placa de vídeo e também a plaquinha de memória RAM. Pessoal, na placa-mãe, nós encaixamos o processador. Ele tem esses elementos internos. Lembrando que se ele perguntar da arquitetura interna de um processador, quem é dos três que processa? É a ULA. Quem processa é a ULA. O UC, pessoal, unidade de controle, só coordena o ciclo. A ULA é a unidade lógica e aritmética, tá? Registrador é tudo que vai para a ULA, primeiro registra, como se fosse uma memóriazinha da ULA, lá do processador, né? E lembrar que a memória cache vem no processador, que deixa ele mais veloz, né? Tudo que ele pega da RAM e processa, ele guarda na cache. Quando ele for reprocessar, ele pega da cache. E as memórias internas do nosso computador, pessoal? A memória RAM, ela é volátil, porque depende de energia, é de leitura e gravação, e é memória de trabalho. Olha a dica, todo programa em execução, como aquilo que você está produzindo a primeira vez, por exemplo, no Word, você está gravando nessa memória eletrônica que vem na placa-mãe, que é a memória RAM, memória de trabalho, é importantíssima ela. Mas como ela é volátil, o que é que a gente faz para não perder, pessoal? Salva na memória auxiliar ou secundária, né? Chamada disco rígido, beleza? E a memória ROM, Franklin, é o quê? É uma memória que vem pré-gravada de fábrica, um chip na placa-mãe, né? Com o BIOS, post e o setup. É uma memória só de leitura e ela executa um autoteste no momento que o computador é ligado, chamado post. Power on self-test. Depois está tudo ok, memória RAM testou tudo, disco e tal, é o BIOS que dá o boot, o boot no Windows, para o Windows começar a funcionar. E ele entrega o controle do computador para o sistema, aí o Windows passa a controlar o nosso computador. Tá? E uma dica, pessoal, programa gravado em memória, como na memória ROM, a gente não chama de software, chama de firmware. Mas a mais importante em termos de produção é a memória RAM. Memória RAM. Pessoal, agora periféricos, só de entrada, ou dispositivo só de entrada. Olha lá, teclado, mouse, microfone, scanner, mouse touchpad do nosso notebook, leitor de código de barra e webcam, são periféricos só de entrada.
Periférico, pessoal, só de saída. Vídeo, impressora, caixa de som. Periférico de entrada e saída. Modem, monitor touchscreen, gravador de DVD, uma impressora multifuncional, né? Alguns colocam placa de rede, né, como periférico de entrada e saída. Beleza? Olha aí, pessoal, a nossa placa-mãe, ó. Soquete para processar, para encaixar a CPU. Slot para encaixar a placa-mãe, né? Desculpa, slot para encaixar, né, a placa de memória RAM, né? Plaquinha de memória RAM ou pente de memória RAM. Slot para placa de expansão, aqui eu posso botar placa de som, placa de vídeo, por exemplo. Tá? Para aqui, pessoal, para encaixar disco rígido, ó, que é a porta IDE. Mais importante, qual o principal componente da placa-mãe? Está aqui, ó, o chipset, ó, já vem nela. Tá? É uma placa-mãe que está totalmente vazia, mas está aí o chipset da placa-mãe, né? É o principal componente porque controla os barramentos. Olha aqui o que é que o processador possui, pessoal. O processador possui, ó, uma frequência interna de trabalho, medida em gigahertz, uma frequência externa de trabalho, geralmente gigahertz ou megahertz. Aí, pessoal, uma dica, a frequência interna é sempre maior que a externa. Então, se a interna lá está 800 MHz, a interna vai ser 1.6 GHz ou 2.4 GHz. Né? Ela é maior, é o dobro, geralmente. E dentro da CPU também tem a memória cache, para o processador trabalhar mais veloz, né? Para isso é que serve a memória cache. Beleza? Pessoal, obrigado pela atenção. Finalizamos aqui as nossas dicas de informática para a prova da UFCG, que será feita pela Comprove. Obrigado pela atenção de vocês. Boa prova e que você alcance o seu objetivo e não desista nunca, ok? Sempre foque no seu objetivo e corra atrás dele. Estamos aqui no IAP Curso para auxiliar você a conseguir o seu objetivo. Um grande abraço do professor Franklin Felipe.